Meus queridos do 8º ano, mais uma vez estamos retomando as nossas aulas de Química, dando continuidade ao nosso exercício de Química Orgânica. Então, até a última aula, nós ficamos na questão de número 3, né? Falamos sobre nomenclaturas, né? Classificação dos carbonos, o tipo de ligação e o tipo de hibridação entre os carbonos, né? Nós agora vamos começar a falar sobre os radicais orgânicos, propriamente dito. Falamos também sobre nomenclatura das aminas, né, na aula passada. E na nomenclatura das aminas, nós falamos sobre justamente esses radicais orgânicos aqui, que eu coloquei só uma parte. No material que vocês receberam, está todos os radicais mais conhecidos, né, e que eu posso cobrar em atividade avaliativa, ok? Nossa aula agora é a aula de número 19, sou o professor Evilane e espero que vocês gostem da nossa aula. Bem, na quarta questão ele quer que você faça a associação entre os radicais orgânicos que tem aí e o nome dos radicais que está logo aí atrás, né? Ao lado, nós temos aqui letra A, letra B, C, D e E, né? Então vamos lá, pegando aí o material de vocês, aqui diz terquibutil. But vem de quê? Vem de 4 carbonos, pessoal. Então não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, nem a letra C e nem a letra D, né? Terquibutil está aqui. Por que tem esse nome terc? Porque esse carbono é terciário. Ó, tá ligado a 3 carbonos aqui. E tem 4 na estrutura. Então, o primeiro parêntese aí vocês vão colocar a letra D. No segundo parêntese, isopropil ou sequipropil. Carbono secundário, propil vem de 3. Então, vamos ficar aqui com a letra C, ó. 3 carbonos. Esse carbono secundário aqui, ó, a ligação livre aqui, está no carbono secundário, né? Tá aqui, ó. Então, letra C é o segundo parêntese. Terceiro parêntese, etil. Et vem de 2, né? Tá aqui, pessoal, ó. 2 carbonos, etil. Se tivesse uma ligação dupla aqui, se chamaria vinil. Mas como tem uma ligação simples, então é uma etil. Letra E. No próximo parêntese, a metil. Metil é quando só tem um carbono, pessoal. Tá aqui, ó. Letra A. Um carbono. Met. E no último aí nós temos uma pentil. Pente vem de 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, será a letra B, certo? Aprenda o nome dos demais radicais, né? Só você contar a quantidade de carbono e saber aonde está a ligação livre, para saber se é em carbono secundário, carbono terciário ou primário, ok? Na quinta questão, ele diz o seguinte, forneça a fórmula molecular dos alcenos CnH2n, né? Lá na aula eu mostrei para vocês como era a fórmula de cada um. Os alcanos, CnH2n mais 2. Alceno, CnH2n. Alcino e alcadieno, CnH2n menos 1. Os ciclanos e os ciclenos também tem, né? Os ciclanos, CnH2n e os ciclenos, CnH2n menos 1. Então, ele deu aí a fórmula dos alcenos e ele pede o seguinte, forneça a fórmula molecular do alceno que apresenta 20 hidrogênios na sua molécula, pessoal. Ó, vocês estão vendo aqui que os hidrogênios é H2N, né? Então, você vai fazer o seguinte, 2N é igual a 20. Ele não disse que são 20 hidrogênios? Então, você vai pegar aqui, ó, 2N e vai igualar a quantidade de hidrogênios que ele deu. A gente vai ter que descobrir o valor desse N aqui. Então, N é igual a 20 dividido por 2, N vai ser igual a 10. Então, nós vamos ter aqui na estrutura, pessoal, 10 hidrogênios. Você escreve o número subscrito. Ora, se o valor de N é 10, pessoal, né? Desculpa, nós vamos ter 20 hidrogênios, né? Ele disse que era 20. Se o valor de N é 10, então a quantidade de carbono está aqui, ó. É 10, C10H20. Nos alcenos, o hidrogênio é sempre o dobro da quantidade de carbonos, né? Então, se ele diz que são 20 hidrogênios, a gente encontra o valor de N pela fórmula do hidrogênio aqui para achar o valor de quantos carbonos tem na estrutura, certo?
Na letra B, ele quer que você diga a fórmula quando existe 10 carbonos na molécula, né? Então aqui fica mais fácil, pessoal. Ele já deu a quantidade de N aqui, ó. C10. Ele diz que são 10 carbonos, né? Então nós vamos ter o quê? 20 hidrogênios, porque vai ser 2 vezes 10, 2 vezes N, né? Então a fórmula vai ficar C10H20, a mesma fórmula da letra A, certo? Sexta questão. Ele diz o seguinte: qual é a fórmula molecular do alcano? CnH2n mais 2. CnH2n mais 2. Essa é a fórmula do alcano, que tem 18 átomos de carbono na sua estrutura. Ó, ele está dizendo que são 18 átomos de carbono. 18, né? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? O hidrogênio vai ser 2 vezes 18, né? Mais 2. 2 vezes 18, que é o valor de N, mais 2, né? Então, vai ficar C18H. 2 vezes 18 é igual a 36, né? 36 mais 2, 38. Então, vai ficar C18H38. E na sétima questão, dá para a gente fazer aqui, ó. A sétima questão, ele diz assim: qual a fórmula molecular do alcino? Alcino é CnH2n-2, né? Que possui 14 átomos de carbono. Então, ele já está dizendo a quantidade de carbono aqui, pessoal. Vai ficar C14, né? H, aí 2 vezes 14, né? Menos 2. Resolvendo aqui a matemática. C14 é igual a H. 2 vezes 14, 28, né? 28 menos 2, 26. Então, a fórmula do alceno, ou do alcano, será C18H38. Do alcino aqui será C14H26, ou seja, são cadeias com bastante carbonos aí, né, pessoal? E uma quantidade de hidrogênios, às vezes o dobro ou mais do que o dobro de cada carbono, né? Vamos agora para a oitava questão. Na oitava questão, ele diz o seguinte, pessoal, ó. Qual a fórmula molecular do seguinte composto? Vamos aqui escrever a fórmula molecular do composto. É CH2 dupla CH simples CH3. Quando ele diz assim, pessoal, a fórmula do composto é essa fórmula aqui, ó, fórmula molecular. Os compostos orgânicos são moleculares, ok? Então, você primeiro vai botar assim, ó, a quantidade de carbono, né? Tem quantos carbonos? 1, 2, 3 carbonos. Então, vai ficar C3. Você bota sempre o número subscrito. Aí, temos só carbono e hidrogênio na estrutura. Então, você vai botar logo depois o hidrogênio aqui. Quantos hidrogênios? 2 aqui, 3, com 3, 6. Então, é C3H6. Você poderia fazer de outra fórmula, pessoal. Isso aqui não é um alceno? Alceno, nós temos uma ligação dupla aqui, então é um alceno. A fórmula do alceno é CnH2n. Se a gente tem 3 carbonos, então a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro, né? Vai ficar C3H 2 vezes 3. Então, vai ficar C3H6. Você poderia ter feito também dessa forma. Mas, tendo a estrutura já desenhada, você basta só contar, né? Eu sei que é uma coisinha um pouco trabalhosa, mas se você não tiver aprendido as fórmulas, seria muito mais fácil pela fórmula já diretamente. Mas você pode ter esse trabalhinho e contar quantos carbonos e quantos hidrogênios tem na estrutura. Lembrando que nós temos estruturas aqui com oxigênio nela, né?
que é a acetona, o ácido carboxílico, né? Então, nós podemos ter essas estruturas com oxigênio. E temos as aminas, que tem, além do carbono e do hidrogênio, o nitrogênio. Então, você pode fazer a fórmula molecular de qualquer uma das funções orgânicas, ok? Então, vamos para a 9ª questão. Diz o seguinte: o que caracteriza um hidrocarboneto aromático? Bem, pessoal, todo composto aromático, ele tem um núcleo benzênico ou um anel benzênico. O que é isso? É uma sequência de 6 carbonos. Esses 6 carbonos, eles estão na cadeia com ligações simples e dupla de maneira alternada, né? Você pode representar assim, ou você pode representar assim, ó. Você vai colocar aqui as ligações que vai existir nesse anel. Aí você pode escolher onde você quer colocar as duplas. Digamos, se eu começar aqui, então essa daqui tem que ser simples, essa daqui tem que ser dupla, simples e dupla. Então tem que ter essas 3 ligações duplas de maneira alternada e 3 ligações simples. A fórmula disso aqui é C6H6. É o anel ou núcleo benzênico. Então é isso aí que caracteriza um composto aromático. É a presença de anel benzênico, né? Vamos ver aqui qual é a alternativa. Letra A presença de hidrogênio e oxigênio. Letra B, a presença de oxigênio e nitrogênio. Letra C, a presença de flúor e cálcio. E letra D, a presença de um anel benzênico. Então, tá aqui a resposta, ó. Letra D. É claro, pessoal, que você pode questionar. Oxente, professora, mas um aromático não é só carbono e hidrogênio? Por que não é a letra A? Desculpa, eu pensei que a letra A era carbono e hidrogênio, mas é hidrogênio e oxigênio. Mas mesmo assim, pessoal, os aromáticos eles podem ter uma sequência de cadeias aberta também. Então, nem sempre um aromático é apenas só um hidrocarboneto. Ele pode ter ligado a ele aqui uma cadeia de outra função química, onde ele vai ser considerado como um radical orgânico. E aí, quando ele for considerado como um radical orgânico, a nomenclatura que a gente dá para ele é apenas de benzeno. Lembrem lá da nomenclatura dos aromáticos que estudamos na aula e fizemos exercício da aula anterior, né? 10ª questão. Respectivamente, quais são os hidrocarbonetos que um faz ligação dupla entre carbonos e o outro faz uma ligação tripla? Então vamos lá, ó. Você tem aqui na 10ª questão, ele diz que vamos chamar de hidrocarboneto A. Vai haver uma ligação dupla entre os carbonos e no hidrocarboneto B que ele deu aí vai haver uma ligação tripla entre carbonos. Quando tem uma ligação dupla, a gente chama de alceno. E quando tem uma ligação tripla, a gente chama de alcino. Ó, pessoal, ó, em ligação tripla, em ligação dupla, né? Então nós vamos ter um alceno e um alcino, respectivamente, né? Então, é a letra C, ok? Letra C é a resposta da nossa 10ª questão. Na 11ª, ele diz o seguinte: qual hidrocarboneto que tem na sua fórmula geral CnH2n? Então, vamos lá, ó. 11ª. Tem essa fórmula aqui, ó, CnH2n. Bem, pessoal, como eu já havia respondido nas questões anteriores aqui, os alcenos, eles têm o dobro de hidrogênio em relação à quantidade de carbonos, né? Então, essa fórmula aqui pode ser de um alceno, certo? Nós temos aí a letra B de bola. A resposta da 11ª questão. Então, agora vamos concluir o nosso exercício. Façam um print aí da resposta dessas questões para a gente dar continuidade
a 12ª questão. Bem, a nossa 12ª questão diz o seguinte: considere as afirmações seguintes sobre os hidrocarbonetos. Bem, número 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Bem, pessoal, realmente é verdade, né? Na estrutura dos hidrocarbonetos, nós só temos carbono e hidrogênio. Número 2. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados por dupla ligação e de cadeia aberta. É verdade. Nós temos os hidrocarbonetos de cadeia aberta que são alcanos, só tem ligação simples entre os carbonos. Os alcenos, que tem uma ligação dupla entre os carbonos. Alcinos, que tem uma ligação tripla entre os carbonos. E os alcadienos, que tem duas ligações duplas entre os carbonos. Essas ligações podem ser logo seguidas, né? Ou podem ser separadas por outras ligações simples dentro da estrutura, né? Então, o item 2 é verdade, né? Ele é insaturado. O carbono é classificado como saturado e insaturado também. Saturado é quando ele só tem ligação simples. E insaturado é quando ele tem uma dupla ou uma tripla, ok? Então, ele é um carbono insaturado por uma ligação dupla e tem cadeia aberta. Então, o item 2 é verdade. O item 3. Cicloalcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturado. O nome ciclo já nos diz aí que é uma cadeia fechada. É uma cadeia cíclica. Então, o item 3 é falso. O item 4. Os hidrocarbonetos aromáticos possuem anel ou núcleo benzênico. Eu acabei de mostrar para vocês na questão anterior, né? Então, é verdade. Bem, pessoal, a nossa sequência aí é VVFV. Qual é a alternativa correta? Nós temos a alternativa 1, 2 e 4 corretas. 1, 2 e 4, letra D de dado, ok? Letra D. 1, 2 e 4. Na 13ª questão, pessoal, ele deu 3 estruturas aqui. Nós temos uma amina secundária, né? Temos uma amina primária, né? E uma amina terciária, né? Ou seja, tá faltando 2 hidrogênios e lá tá faltando os 3 hidrogênios. Foram todos substituídos, né? Bem, pessoal, sobre essas 3 estruturas, ele quer que você diga quais são os itens verdadeiros, né? Ele diz o seguinte: um dos passatempos modernos prediletos é tirar fotos próprias, as chamadas selfie, né? Há exatos 50 anos, a cristalógrafa Dorothy Crawford recebeu o Prêmio Nobel de Química pelas fotos que tirava, mas não dela própria, e também não com uma máquina fotográfica convencional. Suas análises de raio-x permitiram a elucidação de estruturas complexas de moléculas importantes, como a penicilina, né, e a vitamina B12. Moléculas mais simples têm sua estrutura tridimensional, definida segundo critérios de hibridização. Próximo ano, pessoal, nós vamos estudar geometria molecular. E aí vocês vão entender essas estruturas tridimensionais, tetraédrica, piramidal, octaédrica, ok? Então, ele deu as 3 aí e faz as seguintes afirmações. A molécula 1 possui 2 ligações do tipo π. Pessoal, vamos aqui colocar os tipos de ligação aqui em cada um, ó. Simples é sigma, né? E aqui nós temos uma sigma e uma π. Aqui nós temos sigma, sigma, sigma e sigma, né? Aqui nós temos sigma, sigma, sigma e sigma. A primeira aqui é π, a de baixo é π e a que fica no meio é sigma. Então, no item 1, ele diz que 1 possui 2 ligações do tipo π, e não é verdade. 1 só possui uma ligação do tipo π, então é falso aí, né? E carbono com hibridização sp2. Realmente a hibridização está certa, né? É um carbono que tem uma ligação dupla e 2 simples. Está correta a hibridação. Eu vou até colocar aqui, pessoal, ó.
aqui a hibridação do tipo sp2, quando tem 4 ligações livres, é do tipo sp3, né? Aqui esse carbono é sp3 e esse outro aqui é hibridação do tipo sp, porque é uma ligação tripla e uma simples, ok? Então vamos lá. Item 2. A molécula 2 possui somente ligações do tipo sigma. É verdade, né? E carbono com hibridização sp3, tá aí. Então o item 2 é verdadeiro. O item 3. A molécula 3 possui 2 ligações do tipo π. Ó, tá aqui, pessoal. As 2 ligações do tipo π. E somente um carbono com hibridização sp3. Tá lá, um dos carbonos tem hibridização sp3, né? Então o item 3 é verdadeiro. Item 4. As moléculas 1 e 2 possuem ligações do tipo sigma. Verdade, 1 e 2 tem ligação do tipo sigma. E carbono com hibridização sp2 e sp3 respectivamente, né? Também é verdade. 2, 3 e 4, né? Letra D. Número item 5, né? As moléculas 2 e 3 não possuem ligações do tipo π, né? A 2 realmente não tem ligação, não tem ligação do tipo π, mas a 3 tem ligação do tipo π, né, pessoal? Então, aqui é falso. E ele diz que a hibridização do carbono é apenas sp2. É não, ó. É sp3 e sp. Então, nós vamos ter como itens corretos o 2, o 3 e o 4. Alternativa C. Então, nós temos aqui a letra C. Bem, pessoal, reforcem o estudo sobre esse assunto. Eu sei que pode parecer um pouco complicado, né? Eu procurei colocar só a parte introdutória da química orgânica, né? Para vocês já terem conhecimento do que vocês vão se deparar no terceiro ano. Aliás, já no segundo ano do ensino médio, vocês já vão se deparar com química orgânica, né? Existem também outras funções, pessoal, são várias as funções orgânicas. No 8º ano, vocês vão aprender as funções inorgânicas, que são 4, né? Ácidos, bases e sais. Então, essa parte da orgânica é apenas para vocês terem um conhecimento da parte introdutória, né? Mas ainda existe classificação das cadeias, né? Aberta, fechada, cíclica ou aromática, né? E existem reações químicas também com esses compostos orgânicos, certo? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas sobre química orgânica. Qualquer dúvida, me procurem. Um grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.